Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos a mais uma edição do programa Cultura com Norte, um programa acentuadamente cultural, como diz o próprio nome. Desta feita temos o prazer de ter na nossa companhia uma figura subejamente conhecida no Conselho de Passos Ferreira, e não só, diria, o doutor o Luís Miguel Martins, da ADA Terra, a Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Terra de Carvalhosa, da Vila de Carvalhosa, Conselho de Passos Ferreira. Doutor, é um prazer recebê-lo nos estúdios do Novo Canal. Obrigado por ter aceito o nosso repto e o nosso desafio. Irei aproveitar a meia hora para escapulizar aqui alguns temas relacionados com a atividade da Terra. Uma associação, como disse nesta pequena introdução, uma associação com um cunho vincadamente cultural, com várias valências, nomeadamente na área do teatro, na área da cultura, mas também direcionada para o apoio social, a valorização do próprio património. Mas iria começar, doutor, se me permite, por uma atividade que foi recentemente realizada e que tem a ver com a mostra, digamos, a exposição Espaços, Intervenção Cultural. Uma atividade que reuniu uma pleia, digamos, uma panóplia de artistas. Queria que me falasse um bocadinho que balanço é que faz dessa atividade, como é que surgiu. Poderíamos começar mesmo por aí, como é que surgiu a atividade? Bem, antes de tudo, muito obrigado pelo vosso convite para estar aqui neste programa e também agradecer o apoio que o vosso canal tem feito às nossas atividades na divulgação, que é um meio sempre bastante importante de também conseguirmos chegar ao maior público possível. Começando por essa questão de como surgiu a exposição Espaços, de facto isto acabou por ser um repto de uma das nossas associadas, a Catarina Melo, que é conservadora restauradora, vem de uma família de artistas também. O pai dela é conhecido aqui na região e não só, que é o escultor J. Carlos. Portanto, ela também, por ter essa vertente artística e estar de alguma forma ligado à parte das artes, ela é que me lançou a ideia de fazermos esta exposição. A razão pela qual nós decidimos fazer esta exposição nestes 15 anos é precisamente porque a Associação... A Associação, desculpe que eu não disse, e peço desculpa interrompê-lo, comemora este ano o 15º aniversário. Exatamente, nós comemoramos este ano o 15º aniversário. Portanto, nós neste 15º aniversário quisemos aproveitar e fazer um bocado a resenha daquilo que é o trabalho da Associação nas diferentes áreas. Como referiu e muito bem, nós trabalhamos na área da parte cultural, temos o Grupo Teatro da Terra, temos a parte cultural relacionada com exposições de arte, concertos, mas também uma parte social, nomeadamente da parte relacionada com a promoção de saúde e literacia em saúde. E, com portanto, eventos, inclusive. Com eventos e todos os anos que nós organizamos. E, portanto, esta exposição surgiu um bocado do repto da Catarina, que fez esta sugestão de nós fazermos uma mostra daquilo que são os artistas do nosso Conselho de Passos Ferreira. Há muitos anos que não havia algo assim deste género no nosso Conselho e achamos que fazia sentido fazer neste 15º aniversário, mas também fazermos neste ano após um ano de interrupção completa daquilo que foram as atividades culturais a nível nacional e com grande impacto na nossa região, porque também foi uma das principais afetadas por esta pandemia, como nós também sabemos. E, portanto, esta exposição Espaços, nós acabamos por brincar um bocadinho com o nome de Passos Ferreira, não é? Mas os espaços, precisamente porque ocupamos um espaço, que é um espaço comum, o mercado municipal do Parque Urbano de Passos Ferreira, e criámos ali, no fundo, uma mostra daquilo que são os artistas do nosso concelho. Apenas do conceito, portanto, foi uma mostra direcionada apenas para artistas do conceito. Sim, desta primeira edição, ou aquilo que nós chamamos o ano zero, foi só mostra de artistas do Concelho de Passos Ferreira. Já agora, doutor, quantos artistas é que participaram nesta? Nós tivemos o total de 18 artistas. Estamos a falar também de uma exposição que tem basicamente três fases. Uma fase inicial, quem fosse visitar a exposição tinha 3 fases. Portanto, uma fase inicial em que eram apresentadas obras de artistas jovens, artistas que estão a começar, ou outros que até já têm nome internacional e que têm várias exposições a nível internacional, mas que na nossa região não são assim tão conhecidos quanto isso, mas estamos a falar de uma faixa etária jovem, até aos 30 e poucos anos, abaixo dos 40. Depois tivemos uma segunda fase que são artistas já com nome feito e já também com vários anos de experiência. Com visibilidade, digamos. E que também eles já tinham visibilidade de há vários anos. E aí tivemos artistas plásticos, escultura, tivemos aguarelistas, etc. E depois uma terceira fase, que era, no fundo, uma tentativa de ir buscar alguns dos artistas e dá-los a conhecer, que já faleceram e dá-los a conhecer à população.
E, portanto, estas 3 fases permitiram que quem visitasse a exposição tivesse contacto com diferentes formas de arte e diferentes perspectivas de arte, desde uma geração muito nova, com novas abordagens artísticas, ou uma geração um bocadinho mais, não quero dizer conservadora, porque na arte não existe o termo conservador, eu acho, mas um bocadinho mais dentro dos cânones que aquilo que é a arte. E depois uma terceira fase, onde temos artistas que já faleceram, e, portanto, mas que tiveram um impacto no nosso concelho, na arte do nosso concelho, que inspiraram a geração anterior e as novas gerações, e, portanto, quisemos fazer isso. E este nome Espaço surgiu disso, que era, no fundo, dar este espaço para os artistas se conhecerem também, porque o que acontece muitas vezes é que os próprios artistas mais novos não conhecem os artistas mais velhos e aqueles que já faleceram e que foram importantes para afirmar a arte do concelho. Portanto, também haver aqui um certo diálogo, digamos. Sim, exatamente. A intenção foi precisamente essa. Estamos a falar, doutor, desculpe interromper, mas as questões vão surgir. Estamos a falar de uma mostra, portanto, uma exposição multidisciplinar, portanto, em diferentes disciplinas, só pintura. Sim, só pintura. Não, nós tínhamos várias, eu queria dizer sim à parte multidisciplinar. Tínhamos pintura, tínhamos escultura, tivemos, por exemplo, colagens, performances artísticas, manifestos artísticos. Trabalhos diferenciados, portanto. Completamente diferentes uns dos outros. Quem fosse visitar a exposição dentro da própria área, dentro da pintura, nós tínhamos pintura plástica, tínhamos pintura mais surreal ou mais modernista, tínhamos aguarela, tínhamos vários tipos de géneros de pintura. Dentro da escultura a mesma coisa. Portanto, no fundo, ali havia várias linguagens de arte. E foi nossa intenção fazer isto, que era nesta exposição nós conseguirmos entromar estas diferentes linguagens e permitir que o público, temáticas, e permitir que o público tivesse acesso a isso. Ao fim de público. Muitos anos sem haver uma exposição, e ao fim de um ano em que a cultura esteve, como nós sabemos, completamente parada. Doutor, falou no público, é sabido que o país vive as condições que vive, portanto, continua a ser de alguma forma assolado por uma crise sanitária, uma crise pandémica, mas dentro deste cenário, destas restrições e destes condicionalismos, qual foi o feedback do público? O feedback foi ótimo. Aliás, para ter noção, nós tivemos mais de 850 visitantes. E não estamos a contabilizar, por exemplo, as crianças que obviamente que participaram nas nossas oficinas de arte, porque nós todos os domingos de manhã, durante os 4 fins de semana em que tivemos a exposição aberta, porque a exposição só esteve aberta de sexta a domingo, durante o mês de junho, em 4 fins de semana, ao final do dia. Portanto, um curto espaço de cerca de 4, 5 horas. E, portanto, nessas 4, 5 horas, tivemos um total de mais de 850 visitantes, como eu digo, sem contabilizar as crianças que participaram nas oficinas e, inclusivamente, também dos próprios pais que iam levar as crianças e acabavam por visitar a exposição. Portanto, a receptividade foi muito grande. Nós próprios não estávamos à espera. Acho que o próprio município também não esperava esta adesão. Os artistas também não. Aliás, no dia do encerramento, vários vieram ter connosco dar-nos parabéns pela organização, do qual nós agradecemos, obviamente, mas, acima de tudo, a manifestarem o agrado de terem tido tanta gente a visitar. E alguns desses artistas, eu dou-lhe um caso, por exemplo, de uma Lisete Amaral, que é uma aguarelista que tem exposição em vários museus e em vários espaços. Inclusivamente é agora convidada da Bienal de Arte de Vila Nova de Gaia, é uma das artistas convidadas, portanto, e ela estava a comentar que já participou em grandes exposições em que não tiveram um número tão grande de visitantes. O que isso significa é que é claro que ajuda o local onde nós estávamos, que é um sítio de passagem, as pessoas vão dar o seu passeio ao parque e veem aquela exposição e, por curiosidade, acabam por entrar e visitar, mas essa também era a nossa intenção. Houve uma conjugação, digamos. Claro que sim. Tivemos também o azar, apesar de tudo, em 2 fins de semana ao tempo, as condições meteorológicas não estarem propriamente as mais convidativas para esse tipo de experiência, mas, de qualquer das formas, isto só veio demonstrar que as pessoas estão a precisar deste contacto com a arte e desta comunicação com os próprios artistas. Está garantido uma próxima edição? Eu quero acreditar que sim. Portanto, da nossa parte da Terra, sem dúvida nenhuma. Daqui nós até já lançamos, no dia do encerramento, já lançamos a exposição para 2023, será de 2 em 2 anos, o tema dessa exposição. Portanto, já vamos começar a trabalhar.
Pelo que eu percebi, pelo município também. Mas Existe estamos, essa vontade da parte da Câmara mas, Municipal. claro, mas também, como sabes, estamos na altura das eleições e, portanto, quem está agora pode não estar daqui para a frente. E, portanto, aquilo que vai acontecer, independentemente de quem possa vir a ocupar a gestão da autarquia, vamos apresentar o projeto. Eu acho que o projeto teve tanto sucesso nesta primeira edição e teve tanto impacto que, seja quem for que vá assumir a gestão autárquica, acho que tem todo o interesse. E não poderá ficar indiferente. Eu penso que não. Até porque isto é uma das coisas que nós, à da Terra, temos vindo a batalhar. Achamos que, de facto, esse é um problema de Passos Ferreira, é não haver uma identidade cultural, nunca ter sido pensada essa identidade cultural, nunca ter sido pensado um projeto a longo prazo a nível cultural para o Concelho. Um projeto âncora, digamos, é isso? Exatamente, um projeto, haver pelo menos um plano plurianual de cultura para o Concelho. Doutor, mas eu queria pegar nessa ideia, mas deixe-me voltar um bocadinho atrás, até porque eu queria perceber melhor. Claro, claro. Relativamente a esta mostra, espaço de intervenção cultural. Foi num aspecto que me parece relevante, que é a questão de... Eu sei que no âmbito desta mostra, desta exposição, houve oficinas direcionadas para um público crianças, mais jovem, sim. não é? Exatamente. Crianças. Isso foi intencional, foi pensado, foi propositado? Foi propositado pelo sentido de que nós achamos que a vocação para a cultura, ou a sensibilidade para a cultura, começa logo desde a infância. A nível escolar, acho que não deve ter mudado muito em relação à minha geração, terá mudado uma outra coisa, mas do contacto que eu tenho, até porque tenho familiares que são professores e tudo mais, estão na vida escolar, aquilo que eu percebo é que, de facto, a nível cultural ou artístico, continua a ser uma área que não é assim tão tida em conta em comparação com outras áreas muito mais ligadas à ciência. E eu posso falar sobre isto porque eu sou ligado à ciência. Portanto, toda a minha parte artística veio, sobretudo, de uma sensibilidade que me foi incutida na educação que tive parte dos meus pais e também do próprio ambiente que acaba por circular e etc. Isso influenciou de alguma forma? Obviamente isto influencia e, portanto, temos o caso da Catarina Melo, que foi a curadora da exposição e a grande idealizadora da exposição. Ela vem do seio artístico e, obviamente, também faz com que ela tenha essa sensibilidade. E, portanto, nós, a partir do momento que quisemos fazer esta exposição, quisemos também chamar os mais novos. Era uma forma de... De alguma forma formar novos públicos, digamos, para esta área também. Precisamente. E foi um sucesso. Nós tivemos 3 oficinas, uma oficina de colagens, uma oficina de contos infantis com produção das próprias ilustrações e tivemos depois uma oficina de azulejo. E em todas elas, para além de termos um grande número de inscrições, às vezes até ultrapassando o próprio limite que nós tínhamos estipulado, a verdade é que o feedback que nós tivemos no final foi muito, muito bom. Inclusivamente dos próprios pais dizerem que têm pena que isso só aconteça de vez em quando. Portanto, quando há esta sensibilidade também dos pais, e percebem que as próprias crianças, de alguma forma aquilo teve impacto, uma experiência só, teve impacto na própria criança, significa que este trabalho a longo prazo pode vir a dar frutos. E se nós queremos ter um concelho que de alguma forma forme pessoas com sensibilidade para a cultura, porque no meu entender uma sociedade sem cultura é uma sociedade que não é crítica e que não é pensante e, portanto, aquilo que eu quero é ter um concelho em que haja uma massa crítica, em que as pessoas reflitam sobre aquilo que querem para a sociedade, para o seu bem comum, e isso tudo parte da cultura. E era desejável que houvesse mais esta intervenção ao nível de... Estamos a falar aqui ao nível de um público diferente, ao nível que é o público mais jovem. Era fundamental na sua ótica, doutor, que houvesse esta aposta no sentido de formar, de dotar este público de novos instrumentos que de alguma forma depois pudessem ser consolidados. Claro que sim, claro que sim. E uma das coisas que nós percebemos durante esta exposição é que tivemos por variadas vezes público mais novo que veio ter connosco, inclusivamente a dizer eu também tenho algumas pinturas, algumas esculturas, alguma coisa artística e gostava até de participar mais tarde. Ou fotografia, ou o que é que seja. Portanto, ele existe. Podem ser pequenos, ainda um pequeno grupo, mas se começar a existir cada vez mais atividades deste género, faz com que a própria juventude se relacione com isto. Além disso, temos que pensar numa coisa muito importante, e aliás eu referi isso até na cerimónia de encerramento da exposição. A minha geração, a geração atual dos 20 e poucos anos, e a geração abaixo da minha, é uma geração que está
a ir estudar para ensino superior e, portanto, começa a ir estudar para fora e começa a ter outras exigências, inclusivamente culturais, que umas gerações anteriores não tinham porque, infelizmente, não tinham a possibilidade, ou não era o grande o número que tinha a possibilidade de estudar e ter uma formação superior. Não significa isto que quem não tem essa formação também não tenha sensibilidade para a cultura. Eu parto do princípio, e acho que isto é generalizado, que quem vai para uma formação superior vai ter um bocadinho mais de sensibilidade. E, portanto, esta geração mais nova, que tem esta nova abordagem, tem outras exigências a nível cultural. E é necessário que o Conselho, e quando eu falo do Conselho, falo das entidades, seja políticas, seja municípios, juntas de freguesias, as próprias instituições públicas e as associações têm que pensar e trabalhar nesse sentido. E acho que esta nossa exposição, esta mostra de artistas, veio de alguma forma despertar isso e chamar a atenção para esse facto. E, portanto, no resultado, fazendo um balanço final, é claro que há algumas coisas que vamos ter que projetar e pensar, até porque agora, em 2023, queremos fazer uma coisa com maior dimensão, mas penso que, de forma geral, correu muito bem e foi uma atividade com um grande sucesso, não só para a nossa associação, mas, acima de tudo, para a parte cultural do nosso concelho. Doutor, deixa-me pegar na sua deixa. Interrompi-lhe há pouco, digamos, o pensamento foi num projeto âncora a nível aquilo que seria a identidade cultural. O que é que o doutor perspectiva nesse domínio? Considera que existem, acabou por dizer de alguma forma que o Conselho de Passos Ferreira não existe propriamente um projeto ou uma identidade cultural. O que, na sua ótica, o que era necessário fazer para criar, de alguma forma, um projeto que permitisse, de alguma forma, ancorar essa identidade cultural? Eu acho que, primeiro de tudo, era preciso refletir o que é que nós queremos a nível cultural para o Conselho. Porque, e quando eu digo refletir, é refletir com tempo. Não é estar a refletir porque queremos apresentar um resultado. Portanto, até acho que esta altura das eleições é péssima para estarmos a discutir cultura. Ou melhor, é importante discutir cultura no sentido de perceber o que é que os diferentes partidos e as diferentes sensibilidades perspectivam para o plano da cultura. Mas não é uma boa altura para se falar de cultura porque se quer apresentar resultados imediatos. E isto não pode acontecer neste tipo de projeto. Tem que ser um projeto que seja pensado a longo prazo, sustentado e pensado a longo prazo. Perceber qual é a identidade cultural do nosso concelho. Nós sabemos que existe uma identidade, que é a parte da capital de móvel. Ok, faz sentido nós continuarmos com essa identidade a nível cultural? Sim ou não? De que forma é que nós podemos relacionar esta parte económica com a cultura? Ou até nem devemos relacionar? E para isto chamar as associações, chamar as entidades públicas e fazer uma discussão ampla sobre aquilo que nós queremos fazer e perspectivar 4 ou 5 áreas em que de facto se quer atuar. Começando fazendo uma abordagem a nível das escolas, a nível, lá está, das gerações mais jovens, mas também da parte dos adultos, etc. Cruzando aqui vários atores e agentes, digamos. Claro que sim, porque se nós... há uma das coisas que muitas vezes eu ouço e que a mim pessoalmente me irrita bastante é quando me dizem que a cultura não é, neste momento, um ponto essencial para ser discutido. Porque acaba por ter impactos até a nível daquilo que é o tecido económico, não é? Eu acho que isto é óbvio, mas aparentemente para muita gente não é. Acha que, portanto, a cultura não é um ponto focal neste momento em que nós estamos a atravessar uma pandemia. Como é óbvio, há uma questão de saúde pública muito importante, há uma questão económica que vem aí que também é muito importante, mas a cultura não pode estar de todo desligada quer da própria parte sanitária e da parte económica. E, aliás, prova disso é que se nós formos analisar, por exemplo, o comportamento de uma pandemia, nós percebemos que regiões ou localidades em que o nível cultural ou o nível de instrução, de educação é baixo, a pandemia teve mais impacto. Porque, como é óbvio, muitas vezes a mensagem não é percebida, porque não há uma certa literacia para a saúde. A culpa não são das pessoas, a culpa até é de quem transmite a mensagem e não consegue pô-la ao nível das pessoas. Mas, de qualquer das formas, acho que se nós queremos tirar algumas lições deste ano que passou, é perceber que, de facto, nós funcionamos como uma sociedade e, portanto, precisamos uns dos outros, mas também que a cultura foi essencial para quando nós estivemos em casa confinados, passarmos o tempo. Seja a ler, seja a ouvir uma música, seja a ver filmes, seja a utilizar suportes de streaming para ver filmes e séries online, seja para ver teatro online, seja o que for. E as próprias instituições adaptaram-se a isto.
E, portanto, a cultura tem que ser vista nesta perspectiva e tem que ser tida também em conta quando estamos a falar de uma decisão final. Doutor, duas questões. Considera, e tendo em conta aquilo que acabou de dizer, considera que vai ser fundamental os apoios que de alguma forma o Governo tem anunciado ao nível da máquina, na máquina central, da administração central, vai ser necessário olhar para a cultura também. Eu suponho que isto está a ser feito, mas ao nível da administração central e da administração local é necessário haver aqui um investimento significativo. Mas sem dúvida nenhuma. Eu a nível da administração central, eu sei que está a haver, embora seja bastante insuficiente, porque como nós sabemos, a nível, em termos culturais, sempre foi o parente pobre de todo o orçamento de Estado. Mas, independentemente disso, a nível local, eu até acho que, de facto, o Governo Central deve ter um papel essencial na promoção da cultura a nível nacional, obviamente. Mas as autarquias, as entidades locais, Tem uma responsabilidade têm também. uma responsabilidade muito maior, até porque sabem qual é o tipo de público, o tipo de sociedade que Estão mais próximos dos estão mais agentes, próximos e que tipo de sociedade representa. E, portanto, eu olho para Passos Ferreira e vejo que há um déficit cultural muito grande e há, inclusivamente, uma falta de sensibilidade para a cultura porque, de facto, as pessoas não tiveram contacto suficiente com a cultura. É claro que volta e meia aparece uma outra atividade, mas como eu costumo dizer, são atividades fast food, que são num curto espaço de tempo e ao fim de algum tempo já deixam fome. É exatamente como a fast food. Nós fomos comer uma comida fast food, ficamos satisfeitos naquele momento, mas passado 1 ou 2 horas já estamos cheios de fome. Estamos a falar em medidas avulsas de alguma forma. Sim, claro, estamos a falar precisamente de fazer medidas avulsas quase para dizer nós fazemos alguma coisa em cultura. Não é? Portanto, eu volto um bocado àquela ideia e peço que para o doutor me esclarecer e esclarecer o nosso auditor também. Voltamos àquela questão da formação dos públicos. É necessário apostar e por este caminho apostar. Claro que sim. E, portanto, este plano que eu falo de fazer um plano plurianual, um plano, pelo menos que seja um projeto a longo prazo cultural, tem que incorporar, obviamente, essa necessidade de educar o público para a cultura, para o teatro, para ir a uma exposição, para a música. Não significa isto que nós não vamos... Porque muitas vezes também depois vêm dizer que isto são ideias utópicas e quase de intelectuais e mais não sei o quê. Eu acho que em Passos Ferreira não existem 850 intelectuais. Se existirem 100, estamos muito bem. É bom sinal. Não existem 850 intelectuais. Portanto, não foram 850 intelectuais que foram visitar esta exposição. Aliás, eu até me atrevo a dizer que se calhar não foi nenhum. Porque muitas vezes são os mais desconfiados, principalmente com aquilo que é feito no próprio concelho. E por isso, significa isto, que isto não é uma questão de intelectuais, nem uma questão de utopia. É uma questão que de facto existe. Esta exposição foi a prova disso, que o público necessita e precisa de ter contacto. E o diálogo entre os atores locais, há pouco falávamos dos atores locais, dos agentes locais, atores e agentes culturais locais, ele tem existido, doutor? Tem havido aqui um diálogo, refiro-me não apenas ao Conselho, mas ao nível da região? Eu acho que há um problema muito grande a nível local de Passos Ferreira, entre associações, que é, muitas vezes, nós não comunicamos umas com as outras. Associações culturais. E acabamos por estar a fazer atividades separadas uns dos outros, quando acho que se nós trabalhássemos em conjunto, teríamos muito mais valias. Mas este trabalho conjunto também não deve partir das próprias associações. Eu acho que deve ser as autoridades autárquicas que devem promover esta ligação. De facto, a autarquia de Passos Ferreira teve uma iniciativa há cerca de 2 anos e penso que este ano vai repetir novamente. Teve uma iniciativa há 2 anos que foi o Festival de Teatro, em que aí reuniu pela primeira vez os vários grupos de teatro que existem no concelho. Estamos a falar de teatro amador, é isso? Teatro amador, claro. Pela primeira vez. E, por exemplo, o Grupo Teatro da Terra vai fazer no próximo ano 15 anos. Temos um grupo de teatro, GTF de Friamonte, que já tem não sei quantos anos, tem décadas. Já existia nos anos 60, pelo menos, mas ainda anterior a isso. Portanto, houve a primeira vez um festival de teatro promovido pela autarquia. Era possível, doutor, deixa-me só pegar na sua deixa, era possível criar uma estrutura profissional em Passos Ferreira. Na região existe aqui, mesmo ao lado no Concelho de Lousada, existe uma companhia profissional que é a Jogada Teatro. Considera que era possível existir até porque em Passos Ferreira existem inúmeras associações com atividades ligadas à área da cultura, era possível existir uma estrutura
digamos, profissional ou semi-profissional nesta área? Eu acho que era perfeitamente possível, basta haver vontade. Por uma questão muito simples. Embora eu acho que o teatro profissional não é tão melhor quanto o teatro amador. Até porque o teatro amador tem uma particularidade muito importante. Como diz o nome, amador é de quem ama efetivamente o teatro. E o profissional acaba por entrar depois um bocadinho mais noutras questões, relacionadas obviamente, também com outras exigências que são tidas para esse tipo de público, de grupo a partir do público, mas, portanto, acho que não é isso que tornaria mais ou menos interessante o teatro em Passos Ferreira, porque temos grupos de amadores de teatro que são muito bons. Com excelentes provas dadas, digamos. Com excelentes provas dadas e que participam em festivais de teatro fora e que têm sido premiados. Portanto, isto significa que efetivamente é feito bom teatro. Agora, é claro que, havendo vontade, seria perfeitamente possível de fazer um grupo de profissional de teatro. Por uma questão muito simples, que é, nós até no nosso concelho começamos a ter pessoas com formação profissional de teatro, que há uns anos atrás não existia. Doutor, deixa-me pegar, uma vez que estamos a falar na disciplina do teatro, o doutor também começou, disse-me há pouco antes de começarmos a gravar, começou precisamente no teatro, a fazer teatro, suponho que ainda faz teatro. O teatro também teve que se reinventar, é assim, não é, doutor? Com esta, digamos, com esta crise. Sim, claro, obviamente que sim. Aliás, nós estivemos parados durante este ano todo, vamos agora retomar novamente o nosso trabalho, mas sim, o teatro teve de se reinventar. Acho que agora, quando nós regressarmos, vamos ter que nos reinventar novamente, mas acho que a essência do teatro, aquilo que é a gênese do teatro, que é ajudar as pessoas a pensar, a criticar, a refletir, enquanto riem ou enquanto choram, essa essência não se perdeu. E acho que mais do que nunca até o teatro deve estar muito próximo da população agora, para, de alguma forma, quer permitir que a pessoa acabe por se esquecer um bocado este tempo que nós atravessamos, mas também, mais uma vez, para entrarmos nesta questão de refletir um pouco sobre aquilo que é a nossa condição, aquilo que foram estes anos, aquilo que nós também queremos para o futuro enquanto sociedade. E isso é o teatro dá. A curto prazo, o grupo de teatro Ave da Terra vai surgir com novas propostas? Nós, neste momento, vamos pegar na peça que tinha ficado interrompida, que nós pouco usufruímos dela porque ficámos barrados em março de 2020, como é sabido. Vamos pegar nessa peça, mas no próximo ano o Grupo de Teatro faz 15 anos também da sua fundação e, portanto, no próximo ano nós vamos já trazer novos projetos de teatro para comemorar os 15 anos. E aproveito mais uma vez a sua deixa. O que é que está previsto em termos de cronograma de atividades, uma vez que a da Terra comemora este ano o 15º aniversário? Portanto, aquilo que está programado, nós tínhamos agora programado para dia 17 de julho um concerto de fados junto à Igreja de Carvalhosa, como já foi realizado há cerca de 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, mas pelas condições pandémicas que atualmente está a acontecer aqui na região, nós achamos por bem adiar e, portanto, em princípio vai-se realizar no início de setembro, em que aí vamos ter 2 grupos de fado, um de Coimbra e um do Porto, que vêm, portanto, fazer uma noite de fado. E depois vamos ter o início de uma oficina de teatro para quem quiser, se inscrever e para quem quiser começar a entrar um bocadinho no teatro e desenvolver competências a partir de setembro. E, portanto, vamos trabalhar durante esse tempo na área do teatro e também o grupo de teatro, lá está, vai voltar ao palco nessa altura também com a peça que já estava programada anteriormente. Doutor, a associação, como eu disse no início, desde a nossa conversa informal, digamos, para além da vertente cultural, que é uma das vertentes principais da associação, da Terra, e tem também como foco a área da saúde. Doutor, eu sei que recentemente, corrija-me se estiver enganado, em maio, terá realizado uma semana. Tivemos uma semana é uma das vertentes também da associação, assim, não é? Sim, todos os anos nós fazemos, mas isto desde o início que a associação surgiu, que há uma componente ligada à saúde, inicialmente com o rastreio anual a doenças cardiovasculares, que entretanto nós, nos últimos anos, fizemos uma pequena alteração e passamos a dedicar um fim de semana à saúde, geralmente no mês de maio ou no início do mês de junho, em que durante o fim de semana nós discutimos, à sexta, sábado e domingo, discutimos diferentes temas de saúde,
culminando num rastreio também, mais uma vez, a doenças cardiovasculares e nutrição, etc. E, portanto, nós fazemos isso todos os anos. Este ano voltamos a fazer. Este ano, com uma vertente um bocadinho diferente, preferimos entrar, não falar propriamente das doenças em si, mas até entrar numa área um bocadinho fora, diferente, que é a parte das outras formas de abordagem de saúde, e tivemos uma sessão experimental de yoga, etc. Portanto, foi por aí que nós Isto também faz parte daquela vertente, daquela filosofia ou da estratégia da Associação Dada Terra, de proximidade para com as pessoas e de encontrar aquilo que são os problemas da comunidade. Sim, exatamente. E também muito entrar um pouco naquilo que é a literacia em saúde. Quando nós fazemos este fim de semana, trazemos especialistas das diferentes áreas, médicos, psicólogos, nutricionistas, o que quer que seja, que se relacionem com os temas, para falar sobre um determinado tema que nós achamos que é importante ser desmistificado e ser esclarecido. É gratuito, as pessoas assistem a uma pequena conferência, uma pequena palestra. E, portanto, a nossa intenção é, sobretudo, atuar nesse nível da literacia em saúde, e, curiosamente, vimos que, ao fim deste ano de pandemia, era um ponto essencial e que precisa de ser bem pensado e bem estudado no futuro pelas próprias entidades a nível central sobre o impacto, a importância da literacia em saúde junto da população. Então, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Não posso resistir a fazer-lhe a seguinte questão, que é: como é que perspectiva, e tendo em conta o atual cenário de crise económica, crise pandémica que o país continua a atravessar, como é que perspectiva em termos culturais, voltando uma vez mais à questão da cultura, porque também é, digamos, o grande foco da Terra, como é que perspectiva em termos culturais o próximo ano? Eu quero acreditar que, como de facto as pessoas tiveram esta experiência enquanto estiveram em confinamento de contacto com a cultura e de perceber a importância que a cultura tem para podermos esquecer um bocado aquilo que nos estava a perturbar e a incomodar e a restringir, que de alguma forma as pessoas comecem a exigir das próprias entidades e das próprias associações também uma resposta. E, portanto, eu quero acreditar que os próximos anos vai ser de reflexão sobre aquilo que nós queremos para a cultura, de que forma é que a cultura nos pode responder, nos pode ajudar nas diferentes fases, inclusive na possível crise económica que nós possamos vir a ter e crise social que possamos vir a ter. A cultura tem um papel essencial na formação das gerações. E se nós queremos uma sociedade que seja livre, uma sociedade crítica, uma sociedade que seja interventiva, a cultura tem que estar sempre presente e sempre de braço dado na educação das pessoas. E também esta articulação com os estabelecimentos de ensino. E também, sobretudo, esta articulação com os estabelecimentos de ensino, porque ao nível cultural. Que é através desse primeiro contacto que nós conseguimos formar as gerações do futuro. Eu acredito que as gerações mais velhas também é possível despertar esse bichinho da cultura, não tenho dúvidas nenhumas, mas acredito que as gerações mais novas é onde nós temos a grande chave de futuro na área cultural. Mesmo para terminar, quem é o público da Terra? O público da Terra vai dos 0 aos 100 ou aos 100 e muitos existir. Nós temos atividades que vai para todo o género de população e todo o género de pessoas. Aquilo que nós queremos é que as pessoas também nos venham conhecer. Nós partilhamos, damos na nossa página de Facebook, basta procurar a da Terra, no Instagram, etc. Nós temos lá sempre as nossas atividades. São maioritariamente delas gratuitas, de livre acesso. Qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode fazer parte da Associação A da Terra e contribuir para a cultura a nível do Conselho. Embora a associação seja dos Amigos da Terra de Carvalhosa, é cada vez mais uma associação do Conselho, e esta exposição foi a prova disso. E, portanto, qualquer pessoa pode entrar. O que nós queremos, de facto, é que a associação tenha um impacto na cultura do nosso Conselho. O público da Terra, do grupo da Terra, é um público interessado, é um público que procura, que acompanha? Sim. É um público que acompanha, e também nós temos feito peças para crianças, como também temos feito peças para adultos. A peça que estamos a fazer agora é para adultos, mas também vão crianças assistir e também se riem bastante e também percebem alguns dos temas que nós lá abordamos. Nós tentamos ao máximo que as peças sejam abrangentes. De qualquer das formas, é um público que nós, ao fim destes 15 anos, há alguns rostos que nós sabemos que, se nós fizermos alguma coisa, eles vão estar presentes. Isto é bom para nós que fazemos o teatro e que dedicamos o nosso tempo gratuitamente
ao teatro, à associação. Para nós é ótimo saber que temos sempre alguém que nos segue e que nos acompanha. E o doutor convive bem é uma questão que também que surgiu-me agora no momento e que eu não resisto com calma. O doutor resiste bem com o facto de ser presidente e de ser também ator, por exemplo, ao nível do que ele... E como é que é essa relação com os seus colegas de palco? É muito fácil, porque dentro do grupo de teatro eu sou um elemento do grupo de teatro, não sou o presidente da Terra. Eu consigo separar desde muito cedo, que sempre consegui separar muito bem o que é a parte mais formal da informal. E no grupo de teatro, felizmente, temos um grupo, o grupo core, o núcleo do grupo de teatro, já trabalhamos há vários anos juntos, portanto temos intimidade uns com os outros, e além disso, eu sei, enquanto presidente da associação, que o grupo de teatro é essencial para a afirmação da nossa Associação da Terra. E, portanto, quer que seja que o grupo de teatro faça ou invista, e para além disso também sei o trabalho que dá a fazer parte de um grupo de teatro amador e a dedicação que isso exige. Portanto, eu como presidente da associação só posso reconhecer aos meus colegas todo o trabalho e toda a dedicação que eles têm para do ponto de vista financeiro, é difícil gerir uma associação, uma instituição como a da Terra? Claro. Mesmo para terminar, doutor? Claro que é difícil, porque estamos dependentes sempre, é uma associação sem fins lucrativos e, portanto, estamos sempre dependentes de donativos. E estamos sempre dependentes também do apoio da parte das instituições públicas. Há anos que são mais generosos, há anos que são menos generosos. De qualquer das formas, isso nunca foi impeditivo de nós fazermos o que quer que seja, porque eu acredito que quando há vontade e quando há um objetivo, nós conseguimos. Mas não seja, se não conseguimos, se não fizermos uma peça que custou 1000 euros, fazemos uma peça que custou 500, mas a qualidade vai ser tão ou melhor que a peça que custou 1000 euros, não tenho dúvidas nenhumas. Doutor, o nosso tempo esgotou-se, foi um prazer tê-lo no Cultura com Norte, nos estúdios do Nova Canal. Agradeço-lhe uma vez mais a sua presença. Eu é que agradeço o vosso convite, mais uma vez, e agradeço sobretudo o acompanhamento que têm feito também da nossa associação e o trabalho que têm feito na divulgação das diferentes associações culturais aqui da região. Muito obrigado, agradeço-lhe mais uma vez. Muito obrigado, eu. Aproveito a os telespectadores. Muito obrigado. Boa noite, protejam-se. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.